Olá pessoal, espero que estejam gostando aí das videoaulas que tivemos até agora, estejam curtindo, tendo proveito, aprendendo. E retomando, enfim, no último encontro nós falávamos sobre se economia é ou não ciência e chegávamos à conclusão a partir de alguns argumentos que ela era sim ciência, demonstramos um pouco o que isso impacta, o que isso representa, que tem pergunta, que usa métodos cientificamente válidos e por aí fomos trabalhando. E foi apresentado, ou falado ao final da primeira aula, da aula anterior, melhor dizendo, que havia divergência, a ciência social aplicada muitas vezes convive com divergência de pensamento. E nesse sentido a gente propôs esta aula agora, que seria o quê? Alguns debates em economia. Então vamos apresentar algumas situações, meio nessa linha, Tem como dar exemplos dessa divergência? Então nós vamos apresentar duas situações, bem importante saber que existem outras, mas duas aí que são emblemáticas ou significativas ou representativas de divergência do pensamento. Antes de continuarmos, no entanto, é sempre importante ficar claro que, bom, se há divergência, o aluno poderia perguntar assim, bom, se um diz uma coisa, outro diz outra, quem tem razão? Aí que está a beleza do processo. É construção do conhecimento. Então devemos estar desarmados, não estar preconceituosamente contra a escola A ou escola B, o pensamento A ou o pensamento B. Devemos sempre ter uma atitude proativa de entender, de compreender os elementos que levam às conclusões de um pensamento A, aos que levam à conclusão de um pensamento B, e aí sim um posicionamento. E é interessante que em determinados contextos você pode entender mais elementos que subsidiem, que deem força ao pensamento A, em outros contextos, mudança de posição, dando elementos, dando força ao pensamento B. É importante atentar a isso. Objetivamente, o que nós vamos trabalhar? O pensamento de Adam Smith e Karl Marx e também o pensamento de Keynes e Mises. Espero que todos curtam aí os nossos exemplos. Vamos avançar. Para ilustrar, a gente já falou disso, mas lembrando alguns debates em economia, e mais uma vez, aqui não queremos tomar partido deste ou daquele, mas mostrar algumas divergências, como disse que com ciência social aplicada ela tem divergências, algumas divergências. Por exemplo, Adam Smith e Karl Marx. Não são contemporâneos, o Adam Smith estava lá no século XVIII, enquanto Karl Marx no século XIX, não chega a tudo isso, mas tem quase 100 anos entre eles, enfim, há uma distância relativamente extensa, mas de alguma forma Karl Marx é um crítico às ideias, por exemplo, de Adam Smith, por isso que a gente pode chamar aí de um debate em economia. E até nisso a gente viu um vídeo em sala de aula, que chamou lá o Encontro do Século, Smith e Marx, que é uma dramatização feita por atores, trazendo um pouquinho do pensamento destes dois, e já lembrando que no final do próprio videozinho, eles falam, as pessoas distorceram as nossas ideias, esse debate não tem fim, como dizendo, há elementos geniais em cada um deles que devem ser considerados, e uma outra coisa que muitas vezes fala, mas as ideias de Adam Smith estão ultrapassadas, de Karl Marx, não podemos esquecer dos contextos, em que foram, como é que era a situação, o contexto em que estas afirmativas, estes estudos apresentados por estes pensadores foram feitos. A gente não pode esquecer também desses elementos. Mas, mais uma vez, é só para a gente dar uma olhar que existem alguns debates. Um deles, esse de Karl Marx e Adam Smith. Passando rapidamente pelas contribuições, mais uma vez o vídeo, será disponibilizado depois o link para poderem assistir quem quiser assistir novamente. Mas enfim, o que mais ou menos a gente tem ali poderia comentar do vídeo, Há um fato que de alguma forma a ação econômica, naquela ideia de satisfação de necessidades, tem gente que tem maior satisfação de necessidades, que a gente está chamando aí de ricos, está muito satisfeito, consegue ter abundância nessa situação, e tem gente muito pobre que mal consegue satisfazer necessidades básicas. Então há um fato aí que há um aumento da distância entre ricos e pobres,
promovido pela ação econômica sistematicamente? Talvez não. Então existem países hoje que a gente percebe que a distância entre ricos e pobres é pequena, mas há países, como por exemplo o Brasil, por que não, que a distância entre ricos e pobres tem aumentado e é um fenômeno a ser estudado, né? Então é um fato aí que é comentado, né, dentro do vídeo, a ser pensado, por quê? Que ele existe, isso que é fato. Existe há vários exemplos, a economia não é ciência social aplicada, quer dizer, não adianta eu achar, há vários casos que você estuda e percebe que essa distância entre ricos e pobres aumentou, se não aumentou é grande, tem se permanecido grande, ou seja, alguns estão com plena satisfação de necessidade, outros não têm necessidades básicas satisfeitas. E a partir desse fato, como é que poderíamos agir, né? Então, e aí vem perguntas do tipo, para quem o modelo vigente interessa, né? Quer dizer, o modelo econômico, a proposta econômica interessa. Então, mais uma vez, não quero entrar num mérito maior de A ou B, ou um pré-julgamento, mas mostrando que são questões que vão derivando daquela proposta, como é que um grupo objeto de observação se articula no intuito de satisfazer suas necessidades. Bom, pegando alguns elementos, né, você percebe ali o ativismo político, né, de Karl Marx, né, que é onde ele descreve a luta das classes na sociedade capitalista e como o proletariado acabaria tomando o poder das elites dominantes em todo o mundo. Esse é um discurso que a gente observa ali, que há uma luta entre classes, há um ativismo político no discurso de Karl Marx, né? O Capital tem uma coisa muito interessante, né, que é um método dialético, ele é considerado um método científico sofisticado, onde Karl Marx se propõe a entender o capitalismo com profundidade, para uma vez tendo uma descrição sofisticada do que é o capitalismo, começa a indicar os pontos falhos, né? Ao invés de ele se dedicar a estudar uma proposta alternativa a, ele tenta estudar o capitalismo, tanto que o livro Descapital, Capital aí, traz exatamente isso, né? Uma descrição detalhada sobre o capital, o capitalismo, e aí a crítica aos elementos constituintes, né? Avançando um pouquinho mais, segundo ainda Karl Marx, você tem no modelo capitalista a recorrência de crises econômicas. Então, para Karl Marx, não havia uma mão invisível que trazia ordem às forças de mercado, que o Adam Smith falava já na Riqueza das Nações, que existia uma mão invisível, que no mercado, né, haviam forças invisíveis, que ele chamava de uma mão invisível, onde os equilíbrios aconteciam em função desta mão invisível. Já o Karl Marx não diz que essa mão invisível não existe, existem atores poderosos que comandam as ações do mercado, né? Então, para ele, o sistema capitalista estava condenado a períodos de crises recorrentes, inerentes a eles, sendo que cada turbulência levaria a outra pior e assim sucessivamente até a destruição do capitalismo. Mais uma vez, gente, estamos trazendo ideias para serem pensadas, não estamos aqui dizendo quem está certo e quem está errado. Avançando um pouco mais, né, quer dizer, na visão de Karl Marx, há ganhos desmedidos em monopólios, então há muito poder, muita concentração de poder econômico, onde alguns ganham muito, outros poucos, né? Então os meios dos donos de produção, então vamos colocar, os empresários se apropriam da mais-valia do trabalho, ou seja, exploram, de certa forma, aquele que trabalha para ele, é a proposta dessa ideia de se apropriar da mais-valia do trabalho. E a exploração deste, vamos chamar operário, desse proletariado, acaba gerando concentração de riqueza e que, como é que, de certa forma, o capitalista tira a força da mão de obra? Mantendo o exército de reserva, né? O que seria o exército de reserva? Seriam trabalhadores aptos, né, qualificados aqui meio entre aspas, aptos ao trabalho e que estão desempregados. Então imagine que aqueles que estão na ativa estão descontentes com o que ganham. O que eu teria que fazer se não tivessem outros trabalhadores? De repente, ceder a estas pressões. Mas se existe gente desempregada, querendo uma oportunidade e apta para o trabalho, pode-se fazer aquilo que se chama rotatividade da mão de obra. Não estamos aqui defendendo, estamos explicando o fenômeno, né? Na sequência, né, falando um pouquinho do Adam Smith, perceba que Adam Smith está aí numa ideia meio de... Começa o mundo, né, quer dizer, de quem está cercado Adam Smith. Por exemplo, Voltaire, né, contra o domínio ideológico da igreja, Rousseau, o contrato social, repensando a sociedade. Estamos na época que podemos chamar do iluminismo, Montesquieu, a estrutura, o poder, a divisão do poder. O pai do iluminismo, John Locke, defensor do liberalismo político, né? Quer dizer, de certa forma,
trazendo ideias mais oxigenadas, e temos aí, de certa forma, o Adam Smith não pertence a esse quadro que a gente trouxe aí, mas ele está ali, né? Ele está meio junto neste grupo, ele tem aí, né, traz ideias novas, por isso que eu digo, não estamos aqui condenando nem glorificando, interpretando um pouco o que cada um trouxe, né? Então, Adam Smith traz coisas como tipo assim, o mercado aparentemente caótico é na verdade organizado e produz as espécies, né, enfim, a variedade e quantidade de bens que são mais desejados pela população, né? O liberalismo econômico pregado, né, porque o Karl Marx ele pensa num Estado forte, já Adam Smith não, um Estado mínimo, vamos dizer assim, um Estado com menos intervenção na economia. Então, o liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência, do câmbio livre e da propriedade privada. Tudo em contradição, tudo depois, de certa forma, contraditado por Karl Marx, né? Karl Marx é contra a propriedade privada, que ela é uma forma de transmissão da riqueza, geração a geração, aumentando a distância entre ricos e pobres, né? Mas, de qualquer forma, estão algumas ideias. A mãe invisível, termo introduzido por Adam Smith, refere-se à interferência natural que o mercado exerce na economia. Então, você percebe ali, acho que é importante no vídeo mostrar que, conforme o ângulo, aquilo que se observa, as ideias de um parecem ter todo significado, conforme o ângulo que você observa, as ideias do outro parecem ter mais significado. Um momento muito bonitinho do vídeo, né, que é uma brincadeira, é quando Karl Marx atende o celular, né, e faz a referência que aquele celular só seria possível numa sociedade de concorrência, né, de livre ação, né? Dificilmente não seria, como diz o outro, um produto do comunismo, né? Então são brincadeiras que o vídeo traz, mas querendo mostrar que nenhum deles tem razão total, há sempre aí um molho que deve ser discutido, e é o que traz beleza à ciência social aplicada. Avançando. Então, de alguma maneira, né, fazendo a síntese um pouquinho do Adam Smith, sua principal obra, assim como o Karl Marx era o Capital, é A Riqueza das Nações, 1776, percebam que por acaso até conhecido com a data da independência americana, você percebe as ideias iluministas aí de alguma forma surgindo no mundo e de alguma forma sendo discutidas de uma maneira mais ampla. Então tem contribuições sim de Adam Smith que devem ser consideradas. Então, a diferenciação entre economia política e ciência política, percebendo que existe ali a economia como algo que pode e deve estar talvez apoiando a política, mas como coisas independentes, embora associadas, né? Que ele defende a livre concorrência econômica, né? E a acumulação de capital promove o desenvolvimento econômico na visão do nosso amigo Adam Smith. Avançando um pouquinho mais, né? As pessoas têm interesses individuais. Exemplo, o padeiro acorda cedo para fazer pão, pois tem a expectativa de aumentar seus ganhos. Ou seja, ele não acorda cedo para ajudar a sociedade. Ele até tem uma visão meio egoísta. Eu acordo cedo não porque ajuda o próximo. Eu acordo cedo com a expectativa de eu me sair bem com o quê? Aumentando os meus ganhos. Mas esta expectativa, esta ação, vamos dizer, egoísta, no fundo, acaba contribuindo para o bem-estar social. Então, vamos colocar assim, né, os interesses individuais aí colocados. Então, as ideias que estamos falando aqui são muito genéricas, tá, gente? Com várias imperfeições, mas só para ter uma discussão de mais ou menos do pensamento, para onde vai, para ir ilustrando aquilo que falamos anteriormente, né? Então, o que nós estamos pontuando aqui? Mostrando que há debates permanentes dentro da ciência social e debates divergentes, né? Se a gente quando ir por uma linha, a gente vai no sentido contrário da outra linha, a divergência, né? Avançando um pouquinho mais, né? Então, ao padeiro levantar cedo, né, para tentar ganhar mais, ele acaba ajudando a sociedade. E só para completar, contra a política econômica mercantilista que influenciou a burguesia europeia do século XVIII, por isso que é importante entender contexto, quer dizer, vamos dizer assim, de certa forma, dentro do iluminismo, do movimento iluminista, ou influenciado por um movimento iluminista em que se encontra as propostas de Adam Smith, podemos colocar, precisa ver o contexto, né, o que antecedia isso, né, tanto que mostra lá que ele contesta o regime de direitos feudais que persistia em regiões rurais da Europa, feudalismo, tá? Então, ainda existiam estruturas feudais naquele momento, coisa que parece às vezes impensável, tá? Então, sempre a estudar um autor, é importante ver em que contexto ele afirmou ou disse alguma coisa,
que tem a ver com a ciência, né? Quer dizer, lembra a história dos ceteris paribus, né? Que variáveis, como é que elas se comportavam, variáveis que foram consideradas naquele momento. Avançando. Só para dar um outro exemplo aí de uma coisa de uma situação, né, que a gente observa ainda bastante divergência, vamos falar da lei de Sé. Né? Então, a lei de Sé vem de Jean-Baptiste Sé, né? E a teoria foi uma das primeiras a definir o valor de um produto, não pelo trabalho envolvido em sua produção, mas pela sua utilidade. Né? Entenda que, como estava o Karl Marx e Adam Smith, só para ilustrar, eles percebem, né, quando o Karl Marx fala da mais-valia, a mais-valia do trabalho, através do trabalho é que você cria valor. Já a lei de Sé começa a perceber que você pode criar valor não só pelo trabalho, né, mas ele traz, o valor é atribuído pela utilidade do que se produz. Não é porque alguém trabalhou e, portanto, alguma coisa vale mais porque foi trabalhada esta alguma coisa. Esta alguma coisa vale mais porque os possíveis consumidores desta alguma coisa, deste produto, veem nela utilidade. Então, avançando um pouquinho, o enunciado, né, quer dizer, bem entendi que existem, aqui são sempre interpretações, né, mas do enunciado, que está muito sintético. Você precisaria ler a obra toda, tal, mas enfim, enunciado, a oferta cria a sua própria procura. A oferta é que cria sua própria procura. Aqui é meio quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, ele está criando que a oferta de um certo produto é que gerará a procura. Mais para frente nós vamos recorrer várias vezes falar sobre a lei de Sé, mas é uma coisa que tem aí alguns elementos. Então, a oferta porque a pessoa procura. Quando um produto é ofertado, ele automaticamente cria um mercado para outros semelhantes e derivados. Por que talvez isso acontece? Justamente porque aquilo que você nem sabia que existia, você não via utilidade naquilo que você não conhecia. A medida que alguém oferece, te demonstra a utilidade, você percebe a utilidade, ele passa a ter valor. É um argumento válido. A oferta é capaz de gerar demanda e o preço de produtos e serviços depende de dois fatores. A demanda do consumidor, ou seja, aquela história, existe gente interessada nisso e quantas pessoas estão, e a disponibilidade do produto. Tem que ter esta tensão. Gente interessada e o produto disponível. Não basta ter o produto disponível sem gente interessada. Não basta ter gente interessada sem ter produto disponível. Então tem que ter um pouco esta tensão. E Sé traz aí essa ideia da utilidade como um dos elementos a considerar valor de um produto. E nós vamos discutir mais para frente a relação entre valor e preço. Então, uma coisa importante, né? Você tem acesso, né? Você, eu, temos acesso à energia elétrica, a alimentos, nós temos acesso a automóveis, por exemplo, só para citar bens aí que a gente tem na sociedade, né? Nós temos acesso a esses bens não porque nós produzimos esses bens, mas sim porque nós vendemos a nossa força de trabalho, esta força de trabalho passa a ser remunerada, e com esta remuneração que temos, né, com esse dinheiro que ganhamos, temos aí condições de pagar a conta de energia elétrica, temos condições de pagar a conta lá dos alimentos no supermercado, temos a condição de repente financiar um automóvel, comprar ele à vista, se tiver interesse. Então é uma interpretação mais sofisticada da quem nasceu primeiro, a oferta ou a demanda. Né? Então, de alguma forma, a Sé e aqueles que concordam com ele colocam isso, um país forte, uma economia forte é aquela que tem o quê? Altos níveis de oferta, né? Muita gente produzindo, tem muito investimento na produção. Esse investimento na produção gerará renda para as pessoas e a partir destas rendas elas poderão consumir, por exemplo, energia elétrica, alimentos, como está citado aí. Tudo isso a gente vai conversando mais para frente, mas só para trazer umas ideias. Então, avançando um pouquinho mais, o conceito estabelece interdependência econômica. Pode-se consumir quando se consegue produzir algo de valor equivalente através do trabalho. Então, se eu consigo consumir energia elétrica, R$200 de energia elétrica, porque com o meu trabalho, não na rede elétrica ou para uma concessionária de eletricidade, mas de repente trabalhando lá num supermercado ou numa escola, o meu trabalho é capaz de gerar renda suficiente para pagar esses R$200 e outros itens, outros produtos que eu necessite. Como eu disse, a gente vai conversar um pouco mais lá para frente. Mas de alguma forma a Sé está colocando que a oferta gera a demanda. Bom, todos pensam assim? Então, se pegarmos John Maynard Keynes, né, ele traz uma proposta um pouco diferente. Né? Ele considera simplista a visão de que a oferta cria sua própria procura, sua própria demanda. Né? Então, o que ele vai colocando?
a regulação invisível não acontece de maneira automática. De certa forma, Keynes é favorável a não um Estado forte necessariamente, como pregam alguns assim, tipo o Karl Marx, né? Um Estado meio poderoso, soberano e tal. Mas que ele acha que o Estado pode ser sim um ator econômico que ajuda a regular, a regulamentar e praticamente regular o funcionamento do mercado. E como é que isso acontece? Então ele coloca lá, há risco permanente de superprodução geral. O que significa isso? Que a oferta acabe trazendo, disponibilizando mais do que a demanda. E esse desencontro pode desencadear uma série de problemas. De alguma maneira, o que o nosso amigo Keynes aqui defende? Que a demanda é que acaba determinando a oferta. Deveria ter alguma coisa, não é que ele afirme isso necessariamente, mas ele coloca o foco mais na demanda, enquanto o Sé coloca mais o foco na oferta. Aqui ninguém está dizendo que um ignora, que Sé ignora a demanda ou que Keynes ignora a oferta. Não é isso. É quem nasceu primeiro, onde está o foco principal. Quando um vai bem, o outro vai bem. Quando um vai mal, o outro vai mal. É meio esta lógica aí que você também percebe uma certa divergência de pensamento. Porque se você vai numa linha que quem nasceu primeiro é o ovo, você vai chegar a algumas conclusões. Se você vai numa linha que quem nasceu primeiro é a galinha, você vai chegar a outras conclusões. E provavelmente uma boa parte dessas conclusões são divergentes, dando reforço ao que a gente falava anteriormente. Para citar um exemplo, né, que você fala assim, pô, mas lei de Sé, rapaz, né, isso já é ultrapassado, em absoluto. Se você pegar a escola austríaca, representada aí por Mises, aí, Ludwig von Mises, ele traz efetivamente, trabalha ideias liberais, trabalha muito essa história de vamos chamar assim, de um Estado mínimo, né? Quer dizer, não é que ele nega a necessidade da existência do Estado, existe, né, a necessidade do Estado, mas que o Estado tenha pouca intervenção na economia. Então, só para colocar um pouquinho, né? Livre concorrência, Estado mínimo, defende que ao se aumentar a produção, se aumenta a capacidade de consumo e demanda. Então lá, são os investimentos em produção, que de alguma forma vão então gerar a oferta, e esta oferta gerada gerará renda para aqueles que trabalham na geração dessa oferta, podendo demandar produtos, né, de outras. Então, eu não trabalho para uma empresa de alimentos, eu trabalho para uma empresa de educação, mas porque houve investimento nesta empresa de educação, esta empresa de educação me dá uma renda, me dá um salário, é que possibilita com a minha renda e comprar, por exemplo, alimento e comprar vestuário, enfim, as coisas que eu preciso para satisfazer as minhas necessidades. Para autores da escola clássica e austríaca, as grandes crises e depressões são geradas pela intervenção do Estado. Há uma imagem, há um videozinho aí que depois a gente pode até recomendar mais para frente, de pessoas aí ligadas à escola austríaca, que ilustra muito bem isso. Imagina que o governo quer lançar um produto, um pepino revestido por uma cobertura de chocolate. Me parece, né, quer dizer, que não é um produto que as pessoas naturalmente teriam aceitação, não me parece um sucesso de mercado. Mas se houverem investimentos, né, se ocorrerem investimentos maciços do Estado, nesse sentido, oferecendo, com publicidade, levando, trazendo, subsidiando, de repente os resultados de produção e vendas começam a ser significativos. Porém, cria uma artificialidade, né? Então, é aquele movimento de empurra, né, e infla, né, e murcha, né? Por isso que a intervenção do Estado pode provocar um movimento push-pull, que é chamado, né? Quer dizer, empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. E que tira o funcionamento natural da economia, cria artificialidade na economia, cria umas crises como estão colocadas aí. Então, estamos chegando aí ao final dessa primeira aula, né? Espero que tenham gostado dos elementos que nós estamos colocando e fica aí para vocês pensarem, né? Se economia é ciência, qual o seu objeto de estudo? E lembrando sempre o que significa ser ciência. Espero que tenham gostado da aula, né? Volta sempre a nossa afirmativa, que por favor, dúvidas para o e-mail aí colocado, fundamentosdeeconomia.ifsp@gmail.com, tudo em minúscula, tudo junto, tá bom? Muito obrigado, até mais.